Bom, a gente tem dedicado aqui alguns vídeos para conversar com as pessoas sobre dúvidas que a gente recebe com muita frequência nas redes sociais, no consultório, sobre sinergias de óleos essenciais, ou seja, a combinação de dois ou mais óleos essenciais. E eu gostaria de apontar alguns cuidados ainda, lembrando sempre, né, que apesar dos óleos essenciais serem extratos vegetais puros, muito potentes, eles necessitam ser, a gente necessita ter alguns cuidados, algumas precauções. E aí eu gostaria de citar algumas situações, alguns tipos de enfermidade que precisam ser tomados cuidado com relação ao uso de alguns óleos em particular. E aí eu gostaria de citar o caso da diabetes, né, que é, infelizmente, uma enfermidade cada vez mais frequente na nossa sociedade atual. E aí eu peço que pessoas com diabetes prestem atenção e se estiverem nos assistindo, que anotem essas dicas, porque existem alguns óleos essenciais que não podem ou devem ser evitados por pessoas com diabetes. Tá? Eu gostaria de citar alguns óleos que têm uma ação um pouco mais agressiva sobre o organismo do diabético. E aí eu gostaria de citar o óleo essencial de canela. Existem vários tipos de óleo essencial de canela. Todos eles possuem alguma ação contrária no organismo da pessoa com diabetes. Então a pessoa com diabetes deve evitar o uso de óleos essenciais, o óleo essencial de canela, seja ele qual for, canela flor, canela pau, raiz, seja qual for. O segundo óleo que a pessoa com diabetes deve tomar muito cuidado é o óleo de noz moscada, que é um óleo hepatotóxico, né? Se usado em quantidades frequentes, ele pode causar um aumento de inflamações no fígado, ele pode intoxicar o fígado. O terceiro óleo que pessoas com diabetes devem tomar cuidado é o óleo de orégano, né, que também é um óleo hepatotóxico, se usado de forma continuada. Né? E o quarto óleo que eu acho que as pessoas com diabetes devem tomar cuidado é o óleo de gengibre, né, que é um óleo também muito potente, muito útil, né, para uma série de tratamentos terapêuticos, mas que pessoas com diabetes devem tomar cuidado. Né? Uma outra condição bastante frequente na atualidade são as alterações de pressão, seja a pressão arterial alterada para mais ou para menos, né? Ou seja, pressão alta ou pressão baixa. Né? E aí eu gostaria de frisar, por exemplo, no caso de pessoas com pressão alta, elas devem evitar o uso continuado e em quantidades elevadas, por exemplo, nós estamos falando acima de 4, 5 gotas, tá? De óleo essencial. De alguns óleos em particular, alecrim, hortelã, pimenta e tomilho. Tá? Esses 3 óleos, pessoas com pressão alta ou até mesmo pessoas que têm eventos de convulsão ou epilepsia, devem utilizar com bastante parcimônia, com muito cuidado. Pessoas que têm pressão baixa devem evitar basicamente 2 óleos, que é o óleo de manjerona e o óleo essencial de ylang-ylang, que eles já possuem uma propriedade que é hipotensora, já diminui naturalmente a pressão. Então pessoas com pressão baixa devem evitar manjerona e ylang-ylang. E existem uma série de outras condições orgânicas, outras enfermidades que é importante salientar que o uso dos óleos essenciais pode ser, ao invés de ser benéfico, pode trazer algum agravamento para a situação. Por isso que eu sempre afirmo, na medida do possível, sempre quando você for utilizar um óleo essencial, procure a orientação de um profissional habilitado, de um aromaterapeuta. Procure isso porque é a garantia que você vai ter de que estará utilizando o melhor óleo e tirando os melhores proveitos, os maiores benefícios
dos óleos essenciais. Essa é a dica de hoje.